Bom, vamos dar continuidade então à aula de suplementação. A gente parou aqui na finalzinho de creatina, não é mesmo? Então, para entender, creatina também não é open bar de creatina que eu devo consumir aí um monte de creatina, quanto eu quiser de creatina, quanto mais creatina melhor, hipertrofia, porque não é bem por aí, né? Então, a gente sabe que suplementação também tem dosagem segura, né? Altas doses de creatina podem trazer até um desconforto gástrico-intestinal, principalmente se as pessoas permanecerem naquela dose de saturação que eu falei na aula anterior, que é de 20 gramas, mais do que 20 gramas ao dia, né? Então, quando as pessoas usam doses maiores que isso, pode ser difícil as pessoas tolerarem, tá? E tem alguns relatos aí que pode até propiciar doença renal, mas não é que ela vai causar muita doença, né? Que creatina causa doença renal, não é isso. As pessoas que já têm uma história familiar de doença renal não pode ficar aí abusando de creatina, tá? Então, tomar, né, a suplementação deve ser sempre dentro da recomendação, tá? E falando então em creatina, né? As altas doses podem dar também aquela sensação de intolerância ao calor, até cãibra e desidratação, e a cãibra vem muito por causa da desidratação também, e alguns artigos, né, um pouco da literatura falam de substâncias carcinógenos, de carcinogênicos, através do amino, tá? Então, esse AIAI é uma substância carcinógena, né, que é o amino é, imidazol, né? Então, por isso tem esse I, aminoimidazol. Então, mas assim, estou lendo rodapé de livro, tá? Isso aí é só em altas doses mesmo, a gente não tem nenhuma literatura que trabalhe muito com isso nessa comprovação, porque a maioria realmente das pesquisas trazem as doses usuais até 5 gramas, de 3 a 5 gramas por dia, tá? Aí são doses seguras. Mudando agora, né, o aminoácido, vamos passar aqui para a carnitina, que desde a década de 80 vem aumentando bastante a literatura sobre isso, mas na década de 90, 2000, ela teve um alto, assim, um boom, né? Que é uma mina que a gente já produz, tá? Através ali da lisina e da metionina, e ela é importante para transporte de ácido graxo de cadeia longa, tá? Então, a carnitina seria um composto fundamental para esse transporte através da mitocôndria, né? Então, vocês lembram disso que a gente falou sobre isso, né, já anteriormente. Então, ela faz aquele transporte de ácido graxo livre, lembram, né? Então, conforme vai quebrando, dando aquela volta, eu preciso da carnitina. Então, por isso que muita gente acabou suplementando isso, achando assim que quanto mais carnitina, maior esse transporte, favorecendo mais a quebra de lipídio, e não é assim, né? A oxidação de ácido graxo acaba que você vai ter um excesso ali de carnitina sem nada para esse transporte, né? Então acaba também levando até uma queda de NAD, FAD, como a gente falou anteriormente nas outras aulas do bimestre anterior, né? O estoque dessa carnitina fica no músculo, né? E a gente tem um estoque ali, um armazenamento limitado, em torno ali de 20, 25 gramas, tá? Então, boa parte está no músculo, o restante em outros tecidos, mas não é para você ter uma alta suplementação, porque não vai gerar mais oxidação de lipídio. Então, como eu falei, ela é sintetizada pelo organismo, a necessidade diária nossa, então, ela não é tão elevada assim, né? Já que a gente consegue sintetizar em torno ali de 150 até 500 miligramas por dia e não ter ultrapassar muito essa dosagem também. Lembrando que 30 gramas de proteína para a síntese de 1 grama de carnitina, né? Normalmente se faz essa continha. Então, como as pessoas já comem proteína demais, elas acabam já tendo carnitina o suficiente, tá? Então, o consumo exógeno de proteína, né?
Eu preciso comer proteína para produzir carnitina, tá? Então a fonte seriam, né, os produtos cárneos mesmos, né? Então assim, principalmente cordeiro, carneiro, que tem um pouco mais ali de carnitina, mas as carnes de um modo geral, tá? Então, mais ou menos ali 20% da necessidade diária da carnitina para essa síntese. Então, você não precisa suplementar tanto. E a sua síntese ocorre aonde? No fígado e nos rins, tá? Eu preciso, agora sim, isso que é o importante. Não adianta ficar suplementando carnitina se a gente não faz o dever de casa, né? Então, como é a alimentação das pessoas? A gente já falou do complexo B, outras aulas, né? Então, a niacina, piridoxina, ácido fólico, né? Então, B9 ou folato, né? O ferro, a vitamina C. Eu preciso de outros nutrientes, né? A biodisponibilidade dos minerais para poder ter uma boa síntese hepática e até renal dessa carnitina, tá? E aí sim, a carnitina consegue agir, tá? E as pesquisas vêm mostrando esse efeito ergogênico. A proposta seria que ela, né, ajuda, né, no transporte de ácido graxo ali do citossol para dentro da mitocôndria, que é a beta-oxidação que a gente já conhece, né? E nessa mitocôndria, o ácido graxo se separa da carnitina, novamente se associa ao coenzima A, né? Então a gente tem essa formação. Vocês já sabem disso, ela precisa estar presa na molécula de coenzima A, é oxidado, consegue atravessar a membrana, mas para isso eu preciso da carnitina, que ele é como se fosse um transportador, tá? E depois acontece a beta-oxidação. Lembrou disso? Então, essa proporção de transporte de carnitina para ácido graxo livre, né, é 1 para 1, tá? Então, essa relação de coenzima A para ácido graxo é de 8 para 1. Então, não tem assim, eu vou ter que botar muita carnitina, né? Porque a gente já tem essa proporção de transporte adequado, tá? Uma coenzima A não vai conseguir transportar além, tá? Então, essa relação dessa concentração fisiológica de carnitina e, e coenzima A, a gente tem muito mais carnitina do que coenzima A, tá? Então, eu não preciso tanta suplementação assim de carnitina como se acreditava no passado, porque no plasma já está adequada, que a relação é 1 para 1. Essa proporção, então, né, sobra bastante carnitina, né, na molécula, por molécula de coenzima A, então, né, não preciso, como eu falei, reforçando aqui, não preciso de tanta suplementação assim. A biodisponibilidade da carnitina é em torno ali de 5, 15%, tá? Então, a biodisponibilidade dietética aumenta bastante, então os suplementos e os fármacos, eles não são tão bem absorvidos quanto a sua carne, né, a sua alimentação. Então, a biodisponibilidade da carnitina do suplemento é muito menor do que a dietética. Olha aqui, ó. No máximo em torno ali de 15%, para a dietética ser 75%. É muito mais aproveitado, que é o que eu falo sempre. A biodisponibilidade do nutriente oriundo do alimento é sempre superior à do suplemento, né? Não adianta a gente querer brigar com Deus aqui, né? Nessa invenção, tá? Então, esse aumento de tecido não é tão significativo, possivelmente em função dessa diferença que a gente tem muito mais disponível essa carnitina no plasma e também porque a oriunda da suplementação também não é tão biodisponível assim. E o que que a gente tem de novidade na carnitina, né? Alto conteúdo de produção muscular, de tecido muscular, reduziu com o uso do glicogênio em atividades de longa e baixa intensidade, né? Será que eu aumento a síntese proteica nesse tipo de treino, tá? Então, isso é uma dúvida. Então, a suplementação de até 2 gramas de carnitina auxiliou nessa recuperação muscular, principalmente exercícios de alta intensidade. Então, não tem necessidade de suplementação, como eu falei, né? Porque normalmente o bom estado nutricional, você já tem uma quantidade adequada de carnitina. Mais uma vez, né? A gente reforçando que
precisa ter a base da nutrição. Então, os indivíduos saudáveis, que já comem bem proteína, tá? Eles já têm adeptos de uma boa quantidade de carnitina dietético, tá? E aquilo, você pensa assim, ah, mas e o vegetariano, né? Ele não come muita carne. Aí você vai dar carnitina de forma, né, na suplementação, ele também não vai absorver muito bem, tá? Então, a absorção acaba sendo pouca. Eu acho que não é muito relevante com tantos outros suplementos que a gente tem, né? Talvez não seja a melhor escolha a carnitina. Então, como eu falei, não tem essa necessidade de suplementação. O próprio exercício já promove a adaptação para aumentar as reservas de carnitina, atividade mitocondrial, que é muito falado também de atualidade, né? Aumentar essa atividade mitocondrial, ou seja, vou acelerar um pouco o processo da beta-oxidação. Mas isso é adaptável de acordo com o exercício, tá? Aumentar esse número de enzimas, isso é adaptável conforme as pessoas vão ficando é, mais adaptadas àquele treino. Então, é um produto destinado para atletas, principalmente de elite, né? Porque eles têm uma oxidação maior, né? Utilizam mais o ácido graxo como fonte energética, né? Não se enquadra muito na área de alimentação, ela pode ser é, como é que fala, orientada também por médicos, porque ela está lá, às vezes, dependendo, a gente tem que olhar isso. Às vezes ela está na lista como medicamento, né? Fora do país ela é vista como suplemento. Aqui a gente compra em qualquer loja de produtos naturais com facilidade, mas não tem mais registro, tá? Então a Anvisa ela já suspendeu justamente por não olhar mais benefício com a carnitina, tá bom? Só que a gente vê facilmente ainda essa venda, tá? A resolução, então, vem de 2010 como um alimento para atleta, e não tendo esse uso de consumo de suplementos à base de carnitina, né? Então, o alimento para atleta não está incluindo a carnitina, né? Então, quando a gente vê a resolução, não se fala em carnitina, tá? Então, por quê? Porque não tem muita evidência que realmente precisa de muita carnitina para aumentar a oxidação de ácido graxo e também não vai aumentar síntese proteica, é muita controvérsia quanto a isso, e então talvez realmente, né, não seja novamente incluído nas próximas resoluções, tá? Nem nessa nova de 2025 também não se incluiu mais carnitina. Então, a gente não tem uma recomendação das DRIs para isso. O que tem aí de recomendação que a gente possa falar é de no máximo de 4 gramas de suplemento, mas, como a gente viu, a biodisponibilidade vai ser muito baixa, tá? Como que se usa a carnitina? Uma hora antes do exercício, tá? Para você propiciar um pouco mais essa beta-oxidação para quem gosta de usar, né? E a indicação também é uma semana antes, também antes da prova-alvo, né? Também não é, ai, vou usar agora, né? E vou correr, na minha prova é agora. Minha prova de ciclismo é agora, ó, domingo, então eu já vou fazer o uso dela domingo de manhã. Não. Então, pelo menos, né, ir testando isso umas semanas antes. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a nossa próxima apostila.